dia, bom dia! Deixa eu olhar para vocês. Eu estava procurando vocês mesmo. Ai, que bom que eu achei. Queridos, eu adoro fazer essa pergunta logo de início. Quem aqui não me conhece? Levante, por favor. Adoro. Ganharei seguidores novos hoje. Isso é maravilhoso. Ele está aqui nesse papo novamente. Muito obrigada pelo convite. Só que desta vez, ele é um evento, para mim, muito especial. Porque eu não venho somente como uma palestrante que vai subir nesse palco. Eu quero que vocês olhem para mim, de fato, como uma pessoa que vai contribuir ao longo desses 2 dias com vocês. Eu venho desta vez como parceira da junto neste projeto. Queridos, nós temos importante a seguir agora, né, que é o momento que a gente vai conversar sobre oratória. Eu vou explicar algumas coisas para vocês e eu queria que vocês ouvissem muito com a mente aberta. Eu não quero que esse evento seja um evento muito legal, entende? Nossa, como foi o evento dos speakers? Muito legal. A Carol foi lá, falou, aí veio a Sabrina falou, aí veio... Não quero que seja legal. Eu quero que isso daqui, o que está acontecendo nesses 2 dias, seja uma grande virada de chave no negócio de vocês. Eu não quero que você fale, nossa, a Carol é ótima. O evento foi muito legal. Nossa, o auditório é lindo. A gente chama de auditório ONU, né? Porque com micro... é chique. Não quero. Eu quero que vocês peguem tudo que nós vamos falar ao longo desses 2 dias e apliquem na vida de vocês. Por quê? É um evento como este que é capaz de transformar pessoas, negócios e empresas. Ou seja, se vocês estão esperando um sinal do universo para vocês virem para o digital, para vocês assumirem o palco, considerem este o sinal que o universo manda para vocês neste momento. Tá bom? Vamos lá. Meu nome é Carolina Newman, eu sou de base fonoaudióloga há muitos anos, não quero fazer a conta, também não precisa fazer a conta disso, e a minha formação inteira foi voltada para oratória, para pessoas que falam muito bem e para pessoas que querem trabalhar a comunicação em público. Eu preparei uma palestra que é os 4 passos para você dar para vencer o medo de falar em público. Quem aqui tem medo de falar? É uma pergunta. Quem aqui tem medo de falar em público? Gente, é isso mesmo. E as pessoas que não levantaram a mão, eu sei que levantaram internamente. O medo de falar em público ele é normal, ele acontece. Você está sendo exposta, você está aqui na frente. Se acontece alguma coisa, se eu perco, se eu falho, se eu caio, nossa, como é que as pessoas vão me ver? É normal, porque é um desafio e nós não fomos ensinados a falar em público. A escola não nos ensinou, a faculdade muito menos, a igreja, ninguém assume essa responsabilidade. E outra, eu acho que o problema está na nossa geração, tá? Por quê? As crianças mais novas, elas já vêm com o chip de falar. Então, assim, eu tenho 2 filhos, um de 8 e um de 5. A Isabelinha, de 8, ela faz live e ela cobra em inglês, ela cobra em dólar. Entende? Ela fala assim, antes que eu sou com $10 mil. Eu falei, menina, de onde? Então, assim, isso já é deles. Agora, a gente precisa se posicionar, porque quem não aparece, desaparece. E isso é muito importante. Quero contar para vocês como que surgiu a metodologia Cop Speaker. Eu tenho 14 anos que eu moro em São Paulo. Eu sou muito mineira, obviamente dá para perceber quando eu abro a boca, né? Eu sou muito mineira, vim para São Paulo, e aqui em São Paulo, de fato, a vida se abriu para mim. Porque eu tive acessos aqui que eu não teria em Belo Horizonte, por exemplo. Então, foi aqui em São Paulo que eu trabalhei em grandes televisões, abertas e fechadas. Foi aqui em São Paulo que eu participei de Copas do Mundo. Você lembra dessa época, Diego, que eu participava de Copa? Nossa, gente. E aí, o meu trabalho era... Eu treinava narradores, comentaristas e apresentadores para falar bem na Copa. E eu ficava em pânico porque a FIFA não soltava o nome dos jogadores escalados. Porque eu tinha que treinar o nome dos jogadores escalados. Era o caos. Mas eu fiz parte disso. Eu fui fonoaudióloga do YouTube, de grandes canais. Então, só tinham acesso a mim canais que passavam de 500 mil de inscritos. Então, eu atendi muita gente no YouTube. Eu sou carteira assinada do YouTube. Uma longa história, uma longa jornada. Eu fiz parte de eSports.
Alguém que joga no celular, joga joguinhos no celular, vocês sabem que isso existe, né? Jogar joguinhos no celular. Esses joguinhos, eles são gigantes. Eles têm campeonatos mundiais, inclusive o do Free Fire, que é um super importante. O campeonato acontece no mesmo lugar onde acontece o Rock in Rio, de tanta gente que tem. E eles têm apresentadores, comentaristas. Então, a minha vida inteira, a minha vida profissional, eu voltei o meu trabalho para quem já falava bem. E hoje, eu me apresento como mentora de oratória. Todo mundo conhece a Empíricos? Aqui? Quem não conhece? Eu vou explicar. Empíricos, boa. Empíricos é uma casa de investimento de dinheiro. Mas você não coloca seu dinheiro lá. Você assina os relatórios da Empíricos e eles te falam aonde tem que colocar o dinheiro. Então, assim, compra tal ação esse mês. E nesse mês, vende aquelas que eu mandei, porque você já vai tirar um dinheiro, e compra outras. A Empíricos, na minha opinião, é o berço do mercado digital no país. Eles venderam mais de R$ 1 bilhão em infoprodutos. E eu fui fonoaudióloga da Empíricos durante muitos anos. Inclusive, para quem conhece a Betina especificamente, eu estava naquele dia do meme da Empíricos. Eu gravei este vídeo com ela, eu estava do lado dela nessa hora. Ali na Empíricos, eles têm uma profissão chamada copywriter. Vocês conhecem? Copywriter é quem tem a escrita persuasiva. Então, o que acontece ali com aquela escrita persuasiva? O copywriter escreve, te entrega, e você tem que ler na frente da câmera. E eu fui chamada para cuidar da oratória de todas as pessoas que estariam que apareciam na Empíricos. Então, eu trabalhava muitas vezes por semana lá. E eu fui descobrindo que não pode ser só a escrita persuasiva. De nada adianta uma escrita persuasiva se você não tem a fala persuasiva na sua boca. E foi ali que eu desenvolvi a metodologia Cop Speaker. Por quê? Não é só a escrita. Se você entrar na frente da câmera morto, a sua audiência vai olhar para você e falar, nossa, é isso? Eu acho que eu não vou comprar. Não estou confiando, não estou segura. Agora, se você sabe o que você está falando, se você fala com confiança e com segurança, a pessoa vai comprar até um unicórnio de você. Se você prometer que vai entregar. Se você prometer. E aí eu fui descobrindo isso. Depois da Empíricos, eu fui parar no mercado digital. Mercado digital este, que é para onde o nosso olhar está voltado nesse momento. Todo mundo sabe que precisa estar lá, mas não sabe exatamente o que fazer nesse lugar. Então, foi ali, no mercado digital, que eu decidi que eu viria para o digital, e essa história eu vou contar para vocês daqui a pouco. Eu decidi que eu viria para o digital, eu decidi que meu lugar era aqui, eu entendi, e eu fui atendendo grandes nomes do mercado. Ícaro de Carvalho, Leila Ama, Betina, Sabrina, Wendel, enfim, todos esses grandes nomes do digital são os meus clientes. Então, eu quero mostrar para vocês, ao longo desses 2 dias, como é que vocês podem ter uma fala persuasiva. Isso é muito importante. Esse evento, ele tem uma promessa para vocês. Qual é a promessa do evento? Eu falo que criança gosta de surpresa. Vem cá que eu vou te contar no caminho, não esquece. Adulto gosta de previsibilidade. Qual que é a promessa desse evento? Para vocês entenderem como é que vocês vão ter uma fala persuasiva através de uma mentalidade adequada, através de um posicionamento adequado, através de um conteúdo adequado, o que é que vocês vão falar e, obviamente, através da oratória. Não quero que vocês me vejam como mais uma palestrante neste palco hoje. Ao longo deste primeiro dia e ao longo do dia de amanhã, muitas pessoas vão subir aqui. Mas eu quero que vocês me vejam como parceira da Lapidare neste projeto. Eu estarei aqui ao longo dos 2 dias para conversar com vocês. Carol, olha esse vídeo que eu fiz, ficou horroroso. Pode falar. Se ficar feio, eu falo mesmo, tá? Carol, me ajuda nisso daqui. Carol, eu estou aqui. Eu estou aqui. Hoje, tem muita gente da estética e dermato aqui? Boa. Hoje, vocês devem saber que está acontecendo um congresso em Mônaco. E eu estou com 2 pessoas que estão palestrando lá. Então, na hora do almoço, eu vou dar uma sumidinha, porque eu vou dar uma atenção para elas, mas eu estarei aqui amanhã, eu estarei aqui no final. Então, conversem comigo. Eu não quero que, depois que eu descer daqui, sua palestra foi ótima. Não. Eu estou aqui para contribuir e para ajudar. Ok? Vou voltar? Consigo. Maravilhoso. É impossível ficar 10 minutos do meu lado e não saber que eu sou casada com o Fernando,
tá? Você já conhece o Fernando? O que o Fernando é? Não, então, você nunca assistiu uma palestra minha, né? Eu falo que o Fernando é ótimo. O Fernando é ótimo, gente. O Fernando é maravilhoso. E assim, se Deus quiser, vocês vão conhecer o Fernando, que ele deve vir passar por aqui. Então, eu sou casada com um médico. Dentro da minha carteira de clientes, eu tenho muitos médicos. O que eu quero abrir o coração para vocês nesse momento? Eu sei as dores que vocês passam. Eu sei. Fui eu que estava do lado do Fernando na hora que eu falei, vai pro digital, que senão eu vou brigar com você, vai, que é isso. Olha quantos anos você... Eu falo muito isso com o Fernando. Olha quantos anos você tem. O Fernando está com 43. Olha quantos anos você tem. Tem 43 anos. Na melhor das hipóteses, você tem mais 40 anos. 40 anos escondido atrás da porta do seu consultório, sem estar no digital. Você tem 40 anos de vida útil, profissional, operando e trabalhando. Falei tanto com o Fernando isso, que antes de eu entrar no palco, eu mandei um print para ele. Eu falei, gente, esse post não está exagerado demais? Eu acho que você foi para o digital demais. Fez um post super agressivo que eu acho que eu vou mandar tirar daqui a pouco. Mas é isso, tá? Este é o Fernando. Vocês vão conhecer, eu vou contar várias histórias do Fernando, mas por hora, fiquem só com Fernando é ótimo, tá? Fernando é ótimo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui trabalhar numa clínica de otorrino. E alguns dias depois eu descobri que o dono dessa clínica de otorrino, ele era um dos maiores cirurgiões de nariz do mundo. E um belo dia, às 4 da tarde, se não me engano era uma segunda-feira, e era uma clínica chique, sabe? Às 4 da tarde, ele me interfona do andar de baixo e ele fala assim, você está livre? Eu falei, tô livre. Você pode descer para atender um cliente? Eu falei, posso, estou indo agora. E eu lembro que eu peguei as minhas coisas, eu tenho um arsenal da voz que vende, né? Eu peguei algumas coisas para fazer exercício de voz, enfim. E quando eu estava saindo da sala, eu falei, gente, deixa eu ver quem é essa pessoa. Porque eu não sei quem é que eu vou atender. Ele me pediu para descer, eu estou indo. Pude chegar lá sem saber quem é a pessoa. E eu abri a agenda e estava escrito Ariclenes Martins. Alguém conhece? Alguém conhece? Maravilhoso. Nem eu, tá? Nem eu. Mas eu lembro que na hora eu falei assim, gente, Ariclenes, eu não posso errar esse nome. Porque é um nome que eu nunca vi na minha vida. E aí, peguei as minhas coisas e com Ariclenes na cabeça, né? Ariclenes. Quando eu abri a porta, eu encontro a minha secretária, com 2 olhos de jabuticaba, olhando para mim. Você vai atender Lima Duarte. Eu falei, não, meu amor, é Ariclenes Martins. Ela falou, pois é a mesma pessoa. Eu falei, Senhor, Maria, o que eu faço da minha vida agora? Por quê? Isso tem 12 anos, 10 anos. O que eu faço da minha vida agora? Porque aquela Carol lá atrás não dava conta de atender Lima Duarte. E eu juro que eu fiquei tentando procurar nas páginas dos livros da minha cabeça uma técnica para Lima Duarte, sendo que eu não tinha nem conversado com Lima Duarte ainda. E eu falava, Deus me ajuda. Deus... E eu descia as escadas ali do segundo andar para o primeiro, eu falei, Deus me ajuda, eu não sei o que fazer, E aí eu falei, eu vou ficar calada. Porque assim, eu não tenho mais o que fazer. E é muito engraçado, porque é muito engraçado como é que a gente é, né? Para a gente sonha pouco, a gente sonha pequeno. Ah, não, eu quero que... Vou falar de valor de consulta, tá? Eu quero que o valor da minha consulta seja R$ 1.500. Ah, mas e se você cobrar 3? Não, 3 é demais, 3 é demais. 1.500 eu fico muito feliz. É muito engraçado que, como no sonho, a gente sonha baixo, mas na tragédia, a gente imagina o pior, né? Eu juro, eu imaginava o meu nome nos grupos de WhatsApp da Globo, que a gente não vai imaginar pouco, né? Falando, eu nem tinha visto ele ainda, falando que foi o pior atendimento que teve na vida dele. E aí eu falei, Deus me ajuda, não sei como sair dessa situação. Cheguei lá, tiramos uma foto, que inclusive saiu na Caras esse dia, dessa foto da Caras, e eu falei, Lima, como eu posso te ajudar? E ele me disse algumas coisas. Ele falou, ai, Carol, a minha voz fica assim, assim, assado. Ai, quando eu falo muito, a minha voz fica assim. Quando eu vou fazer um teatro, uma peça, a minha voz fica daquele jeito. E eu fui pensando, putz, eu consigo te ajudar. E eu lembro que naquele momento, foi muito simbólico, de fato foi o cliente que desencadeou todos os outros, eu fiquei muito impactada. Nós ficamos em atendimento durante alguns meses, ele foi meu cliente durante alguns meses,
Mas eu tinha uma grande dúvida na minha cabeça. Por que é que Lima Duarte me procurou? Por que é que ele me procurou? E eu não estou sendo egoísta, eu não estou sendo pouco humilde, como é que esqueci a palavra? Hã? Não estou sendo vaidosa de falar assim, ele me procurou, não. Ele passou com a fono que tinha, que no caso era eu. Mas eu ficava pensando, por que Lima Duarte passou com a fono? Primeiro, ele não precisa. Todo mundo aqui concorda. Ele é um baita ator, um baita intérprete. Ele declama poesias como ninguém, tem uma voz impecável. Um grande questionamento. E durante meses e meses, eu fiquei pensando, gente, por que Lima Duarte passou aqui? Por que ele vem para a fono? Por que ele faz as coisas que eu peço? E foi aí que uma das grandes chaves da vida virou para mim. Eu aprendi com Lima Duarte muito mais do que ele aprendeu comigo. Certamente. O que eu aprendi com ele foi isso aqui, ó. Não se contente com o suficiente se você pode mais. Não se contente com o suficiente se você pode mais. Gente, para que esse homem quer? Não precisa de fono. Mas ele estava ali tentando melhorar a voz. Se esse homem é assim com a voz, ele é assim com tudo. E aqui o meu grande questionamento para vocês é, o que é que vocês estão se contentando com o suficiente? Talvez seja com a consulta de R$500, hipoteticamente. Talvez seja com a consulta de R$1.000. Eu sei que todo mundo aqui sabe falar. Não tenho dúvida nenhuma. Agora, o quanto vocês sabem falar para vender mais? O quanto vocês sabem falar para impactar e, de fato, transformar a vida das pessoas que chegam até você? O quanto você se expõe nas redes sociais para ter esse mais aí, ó, que você talvez esteja se contentando com pouco? Esse é o grande questionamento e eu queria muito dividir isso com vocês. Todo mundo sabe que para crescer no mercado, você precisa crescer junto com o mercado. Então, é inegável que a inteligência artificial está aí e que está sacudindo todo mundo, né? Chega a ser assustador isso. O que é que nós vamos fazer com a inteligência artificial? Antes, ela não escrevia roteiro, hoje ela já escreve roteiro. Daqui a pouco as pessoas não entendem. Como é que vai ser essa história? Só que eu entendo que a gente tem que crescer com o mercado. E o mercado está crescendo rápido demais. Só que existe uma luta que é para além do nicho. Né? Não é você no seu nicho, não é você no seu negócio, não somos todos nós tentando desenvolver uma Lapidary, não, concorrente da Lapidary, esquece. Sempre vai ser você contra você. E às vezes o passo que vocês precisam olhar agora é esse passo. O que eu preciso fazer agora? Ou será que se eu me posicionasse agora, eu ia colher fruto disso? Quem aqui já está no digital? Levanta a mão, por favor. Quem aqui sabe o que está fazendo no digital? Mantenha as mãos. Maravilhoso. Quem aqui grava vídeo todo dia? Boa, boa, isso é maravilhoso, isso é ótimo. Por quê? Este é um plantio, é juros compostos. É juros compostos. A minha história com o digital foi, eu não tive um infoproduto no digital. O meu primeiro posicionamento não foi o infoproduto. Eu vou ter, hoje eu tenho. Mais de um, inclusive. Mas não é ter um infoproduto. E eu te falo que você nem precisa ter nesse primeiro momento. Eu faço a relação da gente no digital como um grande casamento. Então, você decide casar com o digital. Quando você casa, logo você tem filho? Não. O filho ele vem depois. Pelo menos é assim que deveria ser, né? O filho ele vem depois. O infoproduto ele é uma consequência do seu posicionamento no digital. Agora, é inegável que a primeira coisa que acontece quando você se posiciona no digital é você aumentar o valor da sua hora. É você aumentar o valor da sua hora. Isso é inegável. E para isso acontecer, não demora anos. Não demora nem 12 meses. Você se posiciona com elegância, falando bonito, se posicionando com o conteúdo correto, tendo uma mentalidade, as pessoas vão olhar para você e falar, eu quero passar com essa pessoa. Faz sentido até aqui? Maravilhoso. Porque no final das contas, muitas vezes, vocês estão entregando conteúdo num saco de pão amassado. Você chega para o cliente e fala assim, ó, tá aqui, ó. Você que lute para entender. E não é assim que funciona. Nós devemos entregar
o nosso conteúdo para o cliente como um grande presente. Como um grande presente. Não, eu sentei aqui sem slides, eu me preparei para estar aqui. Eu fiz uma curadoria de conteúdo. Eu incluí elementos, eu incluí coisas que eu gostaria de falar para vocês. Até porque, a gente vai ter uma outra conversa à tarde, até porque eu sei o que vocês me falam. Grande parte dos meus clientes são médicos hoje. E eu tenho um exemplar dentro da minha própria casa, que é meu estudo de caso, né? Meu estudo de caso principal. A gente precisa entregar a comunicação como um presente. E muitas vezes, vocês estão entregando como saco de pão amassado. Eu vou falar muito ao longo desses 2 dias que a gente vai ter juntos. O seu conteúdo não pode ser um livro técnico. Sabe? Quando você larga a mão para a pessoa fazer, ou o que é que eu vou falar? Livro técnico, o cliente tem o Google. Ele olha lá. Agora, o que eu faço com um livro técnico? Estou na dúvida se eu devo prescrever 3 ou 4. Aí você pega o livro técnico, abre, olha, eu tenho que prescrever 3. Fecha e guarda. Não, a gente precisa ter um pouco mais de abertura com o nosso cliente. E eu vou trazer isso para vocês muitas e muitas vezes. Você não pode falar somente do conteúdo técnico. Gente, ninguém aqui segue a Brastemp, ninguém aqui segue a Nike, mas a gente segue. Pois esses dias, eu não... a Tchunê nem sabe dessa. Ludmilla, aquela funkeira, todo mundo sabe quem é, comprou uma pulseira da Cartier, aquela pulseira que custa 200 mil reais, e a pulseira entalou na Ludmilla. Pois eu não passei a seguir a Ludmilla só para ver como é que ela ia tirar a pulseira? E entalou, e ela passava manteiga, e aí eu falei, vou seguir a Ludmilla 2 semaninhas. Aí ligou para Cartier, ela ligou para Cartier, falou, tira a pulseira. E saiu a pulseira, fez uma técnica assim, saiu a pulseira. Falei, olha gente, é isso. A gente segue as pessoas pelas coisas mais aleatórias. Eu vou dar um exemplo. Pode parecer bobo, mas isso é muito simbólico na minha vida. Eu amo azeite de pôr na salada. Eu gosto num nível de, se eu cheirar o azeite, eu sei de que azeitona aquele azeite foi feito. Vocês nem sabiam que tinha tipos de azeitona, né? Tem vários tipos de azeitona. Vários. E eu falo muito disso no meu perfil. Eu estou ficando chata a ponto de avaliar os azeites dos restaurantes. Esse azeite é ruim, esse azeite é bom. E é isso. Pois não é que eu virei embaixadora de um azeite? Chama azeite sabiá. Inclusive, fica publi. Chama azeite sabiá. E, gente, e aí eu comecei a fazer relação do azeite com a comunicação. O azeite, ele é o suco da azeitona. Para quem não sabe. O azeite, ele é o suco da azeitona. Para virar suco, eu preciso prensar. Se não tem prensa, eu não tenho azeite. É exatamente igual na comunicação. Se eu não te colocar para o jogo, se eu não te colocar no palco, se eu não te desafiar, eu não vou tirar o sumo que é o seu melhor. Enfim, hoje meu cliente recebe azeite, e eu quero fazer um jantar de azeite, eu quero ser sommelier de azeite, porque é isso. E as pessoas chegam no ponto de chegar no supermercado, tirar a foto do azeite e me mandar na caixinha. Esse azeite é bom? Você acredita? Aí eu não falo do galo, eu falo do cocoricó. Não pode falar do galo, o galo é ruim. Eu falo, azeite do cocoricó? Não pode. É isso. E as pessoas me lembram de mim por isso. A gente precisa entregar a nossa comunicação como um presente. Vou falar dos 4 pilares. Primeiro grande pilar, mentalidade. Depois a gente vai falar de posicionamento, depois eu vou trazer conteúdo e, por fim, não menos importante, oratória. Mas o que é a tal da mentalidade? Mentalidade são as coisas que a gente acredita, as nossas crenças. O que é que a gente pensa sobre a gente quando ninguém está ali, você não está conversando com ninguém, no quarto escuro? O que é que você pensa sobre você? No que é que você realmente acredita? Eu nem quero entrar muito nesse ponto. Qual o seu senso de merecimento? Isso reflete muito. O palco, tanto o palco físico que eu estou agora, quanto o palco do digital, ele é sim assustador. Porque no momento que você sobe nesse palco e assume esse palco como seu, você precisa se entregar. E o que é que eu vou fazer se as pessoas descobrirem que eu sou uma fraude? Isso é muito cruel. O que é mentalidade? É o que você pensa sobre você. Aqui eu preciso trazer uma história
que ainda está vigente na minha vida. Eu não dirijo. Alguém aqui não dirige também? Oh, gato, garota, você também. É muito. 2 ou 3 pessoas geralmente levantam a mão. Eu não dirijo. Não sei por que você não dirige, mas eu não dirijo, tá? E não é que eu tenho trauma. Eu tenho até carteira, mas eu não dirijo. E com o advento do Uber Black, você não precisa dirigir mais, né? Você chama Uber Black, tá tudo certo. Você sabe que hoje tem até um aplicativo de Uber blindado? É um aplicativo só de Uber blindado. Mas como é que você vai levar as crianças na escola? As 2 crianças. Não tem problema. Tem um serviço que chama Mãe Torista. Para na porta da minha casa, pega as crianças, leva à escola, traz para a escola. Ah, mas e quando eu quero me locomover? Contratei um motorista. E assim, eu fui tão boa na minha contratação que meu motorista, ele é ex-psicólogo. Então, quando eu estou triste, eu sento no banco da frente. Eu falo, Marcelo, preciso te contar uma coisa. E é isso, não preciso dirigir. Até que um belo dia, eu comecei a ficar desconfortável com essa história. Eu falei, que diabo, gente? Como é que eu não vou dirigir, né? Assim, como? Possível. E um dia, eu mandei mensagem para o meu querido marido, Fernando, que é ótimo, e escrevi assim, ó, mandei essa foto. E falei, é por isso que eu quero dirigir. Gente, vocês estão vendo essa foto? Todo mundo está vendo a foto? Sim, sim, sim. Agora eu tenho uma pergunta. Vocês estão sentindo o cheiro desse carro? É isso. Esse carro estava nojento. Nojento. E foi aí que eu falei, Fernando, eu quero dirigir por isso. Olha que coisa horrorosa. Olha que carro nojento. Eu duvido que esse carro foi lavado. Alguma vez na vida, inclusive. E ele falava, mas por que é que você quer? Mas você não precisa. Você não tem Marcelo, não tem as meninas do carro. Eu falei, mas eu quero. Eu quero. Porque... E aí eu fiquei pensando, por que eu queria? Será que talvez eu me contentei com o suficiente, eu não queria mais, né? Mas enfim, liguei para minha secretária e falei, Juliana, marca uma autoescola, porque eu vou fazer autoescola. Ela marcou a autoescola e mandou uma mensagem para mim. Amanhã, sua primeira aula de autoescola, a instrutora chama Paula. Gente, eu fui lá no meu Instagram, mandei meu Instagram inteiro rezar para Santa Paula. Porque eu falei, se essa mulher for chata, acabou a minha chance da vida. Eu não vou mais dirigir. Cheguei com a tal da Paula, ela me pegou na minha casa, ela falou assim, você dirige? Eu falei, não. Eu peguei autoescola para habilitados. Você dirige? Não. Então eu vou te levar para uma rua mais isolada. Aí levou para a rua, troquei de lugar com ela no carro. Ela ficou no passageiro, eu fiquei no motorista. Ela olhou para mim e falou assim, eu preciso te falar uma coisa muito importante sobre o trânsito. Aí eu falei, tô pronta. Falei, tô pronta, pode falar. Aí ela me disse a seguinte frase. Gente, para mim, faltava só aquele de desenho animado, sabe? Ela me disse o seguinte, os carros vão buzinar. Ela falou. Na hora eu olhei para ela e falei, Paula, isso é muito verdade. Falei, Paula, isso é muito verdade. E eu falei, gente, eu preciso contar isso no meu Instagram. Isso é muito verdade. Ela falou, Carolina, os carros vão buzinar. Se você estiver fora da curva, se você estiver passando na faixa, os carros vão buzinar. Talvez, para vocês que dirigem mais tempo, tá tudo bem, os carros vão buzinar. Mas eu quero trazer uma relação com a gente agora. Se eu cortasse essa frase e colocasse, no momento que você decide ir para a rua, as pessoas vão falar, gente. As pessoas vão falar. É isso. Por que é que vocês aguentam buzinada na rua e não aguentam as pessoas... Entende? Por que vocês não aguentam as pessoas falando? As pessoas vão falar. E eu lembro da minha primeira vez que a pessoa falou, Carol, virou blogueirinha. Virei. E agora, quando eu estou em algum lugar e eu preciso fazer isso, eu falo, dá licença que eu vou blogueirar. Faço o que eu tenho que fazer e acabou. Porque para mim isso não é mais um problema. Agora, o quanto para vocês ainda é? O quanto vocês se importam com o medo do julgamento, o quanto vocês se importam com o que as outras pessoas vão falar e o quanto vocês não estão fazendo o que deve ser feito para crescer na própria vida e na própria empresa, porque vocês estão com medo das pessoas. E, geralmente, vocês não têm medo de quem mora nos Estados Unidos, de quem mora na Rússia, de quem mora do outro lado do planeta. Vocês têm medo do julgamento de quem está muito perto. De quem está muito perto. E olha, ouso falar que algumas vezes podem ser os pares de vocês. Não pares marido-mulher. Pares de médicos. A sociedade médica. Mas como é que eu vou começar a falar? Como é que eu vou? E o que essa pessoa vai achar de mim? Mas isso é mentalidade. No momento que você vencer isso daqui, meio caminho está andado. Meio caminho está andado.
enquanto vocês não vencerem o medo do julgamento, nada vai mudar. Vocês vão continuar fazendo o mesmo e tendo os mesmos resultados. Por quê? Primeiro, as pessoas compram você. Depois, elas compram o que você vende. Ponto final. Me fala uma pessoa do Instagram que vocês gostam muito. Fala um nome para mim. Ícaro de Carvalho. Se todo mundo conhece Ícaro de Carvalho, um baita marqueteiro. Marqueteiro no bom sentido, um cara que faz marketing muito bem. Ícaro, ele foi meu cliente. E se Ícaro decidir vender lenço umedecido, você compra, não compra? Eu sei, também compro. Inclusive, eu preciso até abrir um parênteses aqui. Ícaro de Carvalho fez um evento, faz 2 anos, um evento gigantesco para 5.000 pessoas. Eu estive com ele ao lado dele ao longo do evento inteiro. E quando ele fez o pitch de vendas ao longo do evento, muitas pessoas compraram. Se não me engano, ele fez na casa de 20 milhões nesse evento. 20 milhões de reais nesse evento. E eu lembro que eu cheguei para uma pessoa, uma amiga minha, e ela falou assim comigo, eu comprei. Era uma mentoria de 20 mil reais. Ele falou, eu comprei. E eu olhei para ela e falei assim, Andressa, por que você comprou? E ela virou para mim e falou assim, ele já fez tanto por mim, que se essa for a forma de retribuir, está aqui o dinheiro. Eu olhei, eu falei, cara, eu não estou acreditando. Ou seja, essa é a força de um posicionamento no digital. Você vai falando e você vai plantando na cabeça das pessoas e você vai contribuindo na cabeça das pessoas que elas vão ser tão gratas que na hora que elas te encontrarem, elas vão retribuir de alguma forma. Seja comprando de vocês ou um ponto para médico que é muito importante, sejam aderindo à terapia. Quem tem problema de aderência de terapia? Você fala com o paciente, ele não faz a mesma coisa? E aí está na fraqueza da comunicação. Por quê? Primeiro as pessoas compram você, depois elas compram o que você vende. A venda nunca é sobre o produto, tá? Nunca é sobre a aplicação do botox, sobre o preenchimento, sobre a rinoplastia, sobre a cirurgia de sei lá o quê. A venda é sobre você. Porque se você consegue explicar aquele procedimento de forma firme, elegante, segura, ele vai comprar. O nosso cliente só compra quando ele tem clareza. Ele entende o que você está falando. Porque se eu não entendo, eu falo, peraí, mas acho que eu não entendi não. Acho que eu preciso de mais uns dias aqui para decantar isso, para entender. E aí ele recua. Agora, se você explica de forma com que ele entende, meio caminho andado. Ok? Sucesso. E eu quero que vocês fiquem muito com isso daqui, eu vou repetir isso muitas vezes. Sucesso é uma decisão. Sucesso não é um sentimento, né? Ah, tive sucesso na vida. Não, é uma decisão. Eu lembro como foi a minha vinda para o digital. Eu estava em São Roque, na Rota do Vinho. Conhecem? São Roque, Rota do Vinho? Eu tinha 5 seguidores no Instagram. Hoje eu tenho 160. Tinha 5.000 seguidores no Instagram. Essa época, meu Instagram apitava a cada notificação. Hoje em dia eu não consigo mais. E eu estava o Murilo era pequenininho, e eu estava com o Murilo no colo, e meu telefone começou a apitar. Apitar, 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 apitar. Eu falava, gente, o que está acontecendo? Deixa eu abrir meu Instagram. Quando eu abri, tinha uma marcação da Bettina. Bettina Rudolph, aquela menina que foi meme no país, que hoje é uma potência. E fizeram uma pergunta na caixinha da Bettina, e a pergunta foi a seguinte, Bettina, você fala tão bem, onde você aprendeu? E ela respondeu, tudo o que eu sei foi a Carol Newman que me ensinou. Isso era domingo. Eu estava comendo um bacalhau, naquelas casas de bacalhau ali. E eu falei, olha, estou chique. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Nesses 5 dias a seguir, eu fechei 36 mil reais de atendimento individual. Gente, lembrando que eu sou fono, tá? Na hierarquia eu estou abaixo de vocês, tá bom? Eu fechei 36 mil reais. E eu lembro que quando eu abri, tão imatura, ainda cobrei na pessoa física. Quando eu abri a conta e vi ali, eu olhei pro Fernando, que é ótimo, e falei assim, olha esse negócio do digital dá certo mesmo, né? Gente, meu primeiro dinheiro não foi com 1 milhão, igual a gente fica vendo aí, que a gente vê tudo milhões, né? Não foi meu, foi 36 mil reais. E eu ainda falo com a Bettina que eu tenho que dar 10% para ela. Por quê? Porque de lá para cá, foi daí para cima. As pessoas me chamavam no direct e falavam assim, Carol, o que você fez com a Bettina?
Eu fiz atendimento com ela, faz comigo também. E aí eu comecei a fechar 5 atendimentos, 6 atendimentos, 7 atendimentos. Foi uma loucura aquela época. Mas foi ali que eu entendi que você não precisa de infoproduto. Você precisa de uma mentalidade, porque não é fácil. Não é fácil você botar a cara no digital. Você precisa ter um posicionamento, você precisa ter conteúdo, você precisa falar bem. Bom, essa foi a minha decisão. E se eu... e a partir dali, eu decidi mesmo que eu viria para o digital. E aí eu fui largando empresas. Hoje eu faço para empresas muito parceiras. Por exemplo, não consigo estar no YouTube mais, não consigo estar na Fox Sports mais, mas tem lugares que são do meu coração e Empíricos é uma delas. Então, semana que vem, inclusive, eu vou dar um workshop lá. Sucesso é uma decisão. E eu quero trazer aqui para vocês a palavra decisão mesmo. Decisão. Se eu tiro D, fica cisão. E cisão é cortar. Eu corto fora. Se eu quero emagrecer, eu vou cortar o açúcar. Quando eu decidi mudar para São Paulo, infelizmente eu tirei Paris da lista. Porque eu tinha o mundo inteiro. Quando eu decidi casar com o Fernando, que é ótimo, eu cortei todos os homens da lista. Eu decidi. E a minha pergunta é, o que é que vocês têm que decidir hoje? E tem que cortar fora. Porque aqui também está um comportamento ambíguo, que eu gosto muito de falar, que é o comportamento do amador e o comportamento do profissional. Amador faz quando dá. Não, mas hoje sobrou espaço na agenda. Um paciente faltou. Eu acho que eu vou fazer um story. O que é o comportamento do profissional? Você precisa estar ali. Não dá para negligenciar. Não dá para negligenciar. Vocês precisam entender que este posicionamento do digital, speaker, palestrante, é uma extensão da agenda de vocês. Mesmo que seja no carro. O dia foi uma loucura. Os pacientes todos sangrando pelo nariz depois da cirurgia. Eu já sei que tem um caso assim hoje aqui. Todos sangrando. O que eu faço? Entende? É uma extensão do trabalho. O de hoje foi maravilhoso. Dei alta para todos os clientes. Tenho 8 narizes novos no mercado. Então, é isso. Precisa, é uma extensão do trabalho, tá bom? Se a sua comunicação muda, tudo muda. Vamos falar sobre posicionamento? Que eu gosto muito. Posicionamento é o mercado saber quem você é. O mercado sabe quem vocês são? De verdade verdadeira. O mercado, não, né? O mercado sabe quem vocês são? O mercado sabe o que vocês fazem? Vocês estão ali fazendo mais ou menos de forma amadora ou ali de forma profissional? O mercado precisa saber. Se o mercado não sabe, vocês não estão posicionados. Outra forma de falar de posicionamento é isso aqui. Posicionamento é o espaço que você ocupa na cabeça das pessoas. Não precisam me responder, tá? Eu sei que muita gente deve estar pensando, meu espaço na cabeça das pessoas é ínfimo. Meu espaço na cabeça das pessoas é minúsculo, as pessoas nem lembram de mim. É isso que acontece. Todo mundo aqui conhece Virgínia, aquela influenciadora? Quem não conhece Virgínia? Um garoto levantou a mão, 2 garotos levantaram a mão. 3, maravilhoso. Virgínia é a nora do Leonardo, do Leandro Leonardo. Leandro Leonardo, você lembra, né? É a nora do Leandro Leonardo. A mulher é uma potência. Ela é uma potência. Ela faz 500 stories, gente, não tem condições aquele negócio. Ela faz 500 stories por dia. E todas as vezes que eu entro no meu Instagram, a Virgínia é a primeira da bolinha dos stories. Por quê? De tanto conteúdo que ela faz. Ou seja, ela ocupa na minha cabeça um espaço grande. Gente, e aí eu sei o que a Virgínia está fazendo. Eu sei que a Virgínia comprou um jatinho. Eu sei que a Virgínia não sei o quê. Eu sei que de quinta-feira, uma vez por mês, é a gravação da Virgínia no SBT. A gente sabe. E ocupa um espaço muito grande. E aí, no meio dessa história toda, quando a Virgínia começa a comer 20 ovos e depois ela lança uma marca, todo mundo sabe. Porque é um espaço que ocupa. E, gente, eu cogitei, não está gravando não. Eu cogitei. Virgínia, ainda bem que o microfone falhou, né? Bem na hora. Eu juro que eu cogitei comprar o whey da Virgínia, pois todo santo dia a mulher bate o whey, amassa uma banana. Quem segue Virgínia sabe que eu estou falando a verdade. Amassa uma banana, põe o whey e come. Este é o espaço que a pessoa ocupa na cabeça. É tanto grande que ela veio para minha palestra. Eu vou parar de falar dela. É isso. Esse é o espaço. Qual é o espaço que você ocupa na cabeça das pessoas? E não precisa ser um espaço específico, técnico.
Pode ser porque você gosta de azeite, pode ser porque você gosta de vinho, pode ser porque você gosta de orquídea, pode ser porque você lê só livro em francês. Tanto faz, não importa. Tem uma advogada que eu sigo que ela faz a live do café. Mas ela é tão alucinada com o café que ela já tem aquele negócio que ela pesa o café. E ela, enquanto ela vai pesando o café e medindo, ela vai conversando com as pessoas. 1.000 pessoas na live dela. A advogada. Linda. Tá lá. As pessoas vão lembrar dela. Qual é o espaço que você ocupa na cabeça das pessoas? Vem cá. O que é posicionamento? Posicionamento é imagem, mais narrativa. Quais são as histórias que você decide? E nós vamos falar muito disso, tá? Amanhã tem uma palestra só disso aqui. Então, não quero mais a objeção de Carol, não sei o que falar. Eu vou ensinar para vocês amanhã. Então, quais são as histórias sobre você que você conta? Isso é muito importante. Você precisa ter um banco de histórias. Então, o que é posicionamento? Imagem, narrativa, mais preço. Não, de nada adianta se eu tenho uma baita imagem, se eu tenho uma baita narrativa e se eu tenho um precinho. Esse dia chegou no meu WhatsApp, qual é o preço da Carol? Aí eu, não, uma amiga minha, fulaninho está perguntando seu preço. Você sabe mais ou menos quanto a média da Carol? Eu juro que eu respondi. Responde assim, é caro, mas vale cada centavo. É caro, é isso. Imagem bem posicionada. Meu Instagram não tem nada bagunçado, não tem nada fora do lugar. Vira e mexe eu apareço no Rosewood, que é o sexto, que é o único hotel 6 estrelas do país. Então, eu faço isso, porque essa é, inclusive, a minha rotina. Mas as histórias que eu conto, trabalhei na Empíricos, várias coisas. Participei de Copa do Mundo, eu já vendi uma mina de ouro de verdade, participei de um IPO, mais preço. Se você está desalinhado na sua imagem, que logo está ligada com mentalidade e posicionamento, se você aparece com o cabelo bagunçado, gente, imagem vende. Se você aparece com o cabelo bagunçado, com a gravata mal feita, com o consultório troncho, mas uma oratória capenga, não vai vender caro. Não vai vender caro. Agora, se está tudo alinhado, você pode colocar o preço que você quiser. Você pode colocar o preço que você quiser. Um grande erro, achar que só o conteúdo técnico basta. Eu vou falar tudo sobre ácido hialurônico. Isso não basta. Não é suficiente. Se você não tiver um posicionamento forte, você só será mais um no mar de médicos que tem no digital. E o que é um posicionamento forte? Não é falar sobre Lula e Bolsonaro. Não é falar sobre outro time de futebol. Não é isso. Mas é falar. Adianta fazer botox e não beber água? Não adianta. Então, você bate tanto no botox quanto bate na água. Esse é o seu posicionamento. Isso é ter um posicionamento forte. Porque você sabe que tem gente que não bebe água, né? Se você faz botox e não bebe água, nem vem fazer botox comigo. Porque não vai dar certo, depois você vai colocar a culpa em mim. E a culpa, na verdade, ela é sua. Por quê? Porque você não bebe água. Isso é um posicionamento forte. Se você vem se posicionando em assuntos específicos, você vai ter um posicionamento forte. E aí, sabe o que é o mais legal disso? A pessoa vai fazer botox com você e ela vai beber água. Ou seja, seu resultado vai ser ainda maior, porque a aderência do paciente é maior. Isso daqui é muito importante. Boa. Para vender, você precisa provocar interação, chamar a atenção, trocar valores, crenças e emoções. Para vender, não basta você aparecer na frente da câmera e falar, olha, eu faço uma rinoplastia como ninguém. Não é só isso. Você precisa contar. Gente, preciso contar da primeira rinoplastia, meu nariz ficou tão bom. Não preciso contar da última. A minha última rinoplastia foi assim, incrível, sensacional, maravilhosa. Por quê? Porque eu olhei, eu ouvi o que a paciente queria. Essa é uma dor gigante, né? Que médicos não ouvem pacientes. Eu ouvi o que ela queria e eu entendi que ela não queria a ponta do nariz daquele jeito, ela queria de outro jeito. E aí eu fiz exatamente, mas ela está tão feliz, ela está feliz, eu estou feliz. Se você faz um story desse, qual que é a mensagem que fica na cabeça da pessoa? Este é um médico que ouve. Eu vou nele porque ele ouve.
não é só técnico, tá? E todas as vezes que você troca valores, você vai se conectar com o outro. Isso é muito importante. É impossível, mesmo no convívio pessoal, uma pessoa ficar meia hora comigo e não falar do Fernando. Porque o Fernando é uma pessoa muito importante na minha vida, né? É meu marido, é ótimo, o Fernando é ótimo. Mas todas as vezes que eu trago o Fernando, eu trago um valor muito forte por trás, que é família. Eu trago esse valor muito forte. Ou seja, todo mundo que tem família como valor se conecta comigo. E é por isso que é importante. Esses dias chegou o videomaker lá em casa para fazer uma gravação comigo. Abriu a porta, viu o Fernando. Fernando, você é ótimo. Eu falo, oh, gente, daqui a pouco eu vou perder meu marido. Provocar interação, chamar a atenção da audiência, seja por um assunto técnico ou não, trocar valores, crenças e emoções. Para a sua audiência comprar de você, você precisa ter emoção. A venda, ela não acontece só porque eu preciso. Vocês precisam entender isso é muito importante. Ninguém compra só porque precisa. A gente compra, principalmente as mulheres, a gente compra porque a gente gosta. A gente compra porque a gente gosta. Quem aqui realmente precisa de uma Chanel? Ninguém. Mas a gente compra por quê? Porque a gente gosta. E a gente quer. E tá tudo bem a gente querer. O nosso cliente é assim, eu quero passar com você, eu quero fazer o procedimento, eu quero. Só que, para isso acontecer, eu preciso ter emoção. Por quê? O que é que faz a venda ser efetuada? Eu querer, por qualquer seja dos motivos, eu quero passar com a Carol porque XYZ, ou eu quero comprar a Chanel porque faz parte do ambiente, eu quero comprar um iPhone, ou eu uso muito celular, né? Eu acho que eu preciso do melhor, eu acho que eu preciso do iPhone. O que acontece? A minha decisão é pela emoção e o meu cérebro justifica a compra no racional. Ou seja, não dá para eu ir para Mônaco sem uma Chanel. Eu preciso de uma Chanel. O ambiente pede Chanel e eu comprei uma justificado, mas quem decidiu já queria de qualquer jeito. Entende? O nosso cliente também é assim. Então, para você vender, você precisa transmitir emoção. Como é que o seu cliente vai receber emoção se você está blindada do lado de cá sem emoção nenhuma? Se você só fala de assunto técnico? Gente, quando eu falo disso, pode ser o pão na chapa da padaria. Não me filma a padaria feia, mas é o pão na chapa da padaria. É o meu momento, pão na chapa da padaria. Eu amo um pão na chapa porque me lembra a minha mãe, a minha avó, qualquer coisa. Tá? A gente precisa achar uma história. Conteúdo. Aqui vem uma dor muito grande, porque as pessoas já entenderam que tem que estar no digital, já entenderam que precisam se posicionar, tanto para ser speaker, palestrante, só que elas não sabem o que falar. Quem aqui ainda tem dúvida? Quem aqui gostaria de saber o que falar? Levanta a mão. Boa. As pessoas não sabem o que falar. E aí vem mil coisas na cabeça. Nossa, mas o que o outro médico vai achar de mim no momento que eu começar a falar? O que as pessoas vão falar? Conteúdo é repertório. Eu vou falar isso hoje e eu vou repetir isso amanhã, tá bom? O que é repertório? Repertório é uma mala, uma gaveta, uma caixa de histórias que você vai contar na sua vida. Não precisa ser infinito. Estou dando spoiler. Não precisa ser infinito. Pode ser histórias selecionadas. Vou trazer uma analogia. Suponhamos que eu dei um jantar na minha casa, sexta-feira à noite, e eu marquei com 10 amigas às 8 horas da noite. Só que dessas 10 amigas, 5 amigas chegaram às 8, e 5 mandaram mensagem falando que vão chegar às 9. O que acontece com as pessoas que chegaram às 8? Eu vou receber. Falar, gente, entra, fica à vontade. Olha, eu preparei tudo com muito carinho. Aqui a gente tem um espumante e aqui nessa mesa a gente tem uma seleção de azeites maravilhosos. O jantar vai ser servido daqui a pouco. O lavabo está ali, se vocês precisarem, está tudo bem. Ok. De 8 às 9, as meninas estão lá felizes. Chegou a turma das atrasadas às 9. O que eu faço? Abro a porta e falo, se vira aí, entra aí, senta. Eu vou repetir a história. Queridas amigas, pode entrar, fica à vontade. Separei um espumante delicioso. Olha, aqui a gente tem uma seleção de azeite impecável. Você vai experimentar azeite de todos os lugares do mundo. O lavabo é ali, o jantar vai ser servido daqui a pouco. Nós repetimos. E aqui é um ponto muito importante. Nós falamos para quem está chegando. Nós falamos para seguidor novo.
Eu não sei. Alguém aqui já assistiu uma palestra minha em alguma outra oportunidade? Boa. Vocês já me viram contando a história do Lima Duarte, né? Toda vez eu conto. Tem hora que eu não aguento mais, tá? Ari Clemens. Um dia você vai decorar. Eu não aguento mais. Não é que eu não aguento mais, mas toda história eu conto. E aí eu fico pensando, eu vou contar de novo essa história, sabe? E aí um dia eu dei uma palestra para 2.000 pessoas no palco do Wendel. E eu contei uma história muito emocionante no final. E o Wendel, para 2.000 pessoas, o Wendel abriu 3 perguntas. Aí eu respondi a primeira, respondi a segunda. Na terceira, a menina lá do fundo, ela olhou para mim e falou assim: eu já assisti eu já te ouvi contando essa história algumas vezes. Eu falei: ai, Senhor, não acredito que ela vai, sabe, falar que é chato. Ela falou: e eu me emociono com todas elas. Eu falei: boa. Por quê? A gente fala para quem está chegando, mas a gente não exclui quem está ali. É muito importante. O repertório de vocês não precisa ser o repertório de 1.000 casos, a história. Não! Vocês vão escolher especificamente quais são as histórias que vocês vão contar. E vai contar até morrer. E vai contar até morrer. Tem hora que eu olho a caixinha do Ícaro e falo: cara, não sei como é que ele aguenta responder isso 10 vezes por dia. Mas vocês também não têm que ficar repetindo as coisas para o paciente novo? É a mesma coisa no Instagram. É a mesma coisa no Instagram. Amanhã, no nosso último encontro, meu com vocês, a gente vai montar um repertório, tá? De A a Z. É literalmente tudo que vocês precisam. E aí, coloca no repeat esse negócio. Eu vou repetir, eu vou repetir, eu vou repetir, eu vou repetir. E é tão bom de amanhã que nós vamos falar até de objeção, que eu sei que é uma dor também. Então, vamos lá. Agora, oratória, queridos, que é a parte deste quarteto impecável, que é o que vocês precisam. Não adianta ter uma mentalidade forte, não adianta ter um bom posicionamento, não adianta ter um bom conteúdo se você não sabe falar. E aqui eu gostaria que anotassem as suas 3 maiores dores. Eu vou falar muita coisa a partir de agora, que agora eu vou ativar o meu modo fonoaudióloga, tá? Eu vou falar muito. Então, as 3 coisas que mais tocarem vocês, anotem que a gente vai falar sobre elas. Combinado? Ah, eu tenho aqui uma água. Já pedi uma água. Boa. Maravilhoso. Nós vamos falar sobre como ter uma comunicação de autoridade. E, ao longo da minha história do digital, eu já participei de mais de 400 lançamentos digitais. Sabe aquele lançamento da pessoa? Vocês sabem o que é lançamento? Quando a pessoa vai lançar um produto, um curso, uma mentoria. Pois é, já participei de mais de 400. E se eu pudesse falar sobre 3 inimigos que eu repito todo santo dia, seriam estes 3 que eu vou contar a seguir. Primeiro deles, confusão atrapalha a conversão. Conversão é aquele momento exato que você está fazendo a oferta para o seu cliente e ele vai te dar um sim ou um não. Todas as vezes que você for confuso nessa hora, essa pessoa não vai fechar com você. E essa confusão, ela aparece onde? Na confusão das ideias, ou seja, eu sou prolixo, eu não falo nada com nada, eu falo demais, eu falo rápido demais, vender é uma situação desconfortável para mim. Isso daqui, esquece. Qual que é a história, qual que é a analogia que eu conto aqui nesse momento? A analogia é, se a gente está parado aqui na porta da lapidária esperando o cara abrir a porta, e olha que ele é super rápido para abrir a porta, e chega uma pessoa do nada falando: olha, você viu o que aconteceu ontem na televisão? Mas você está fazendo o que aqui? Mas você veio, por que você veio de terno azul e você não veio de terno? Ele começa a falar coisas desconexas. O que acontece com o nosso cérebro? Ele fala assim: vou ligar o sinal de alerta, porque esta pessoa está confusa. Não fala nada com nada, logo não é confiável. Eu vou sair daqui. Sobretudo se for mulher, se for com a gente. A gente cai fora rapidinho. Fala: isso aqui é perigo. O nosso cliente é a mesma coisa. Ele vai olhar e falar assim: cara, eu não entendi nada do que ele disse. Como que eu vou entregar uma parte do meu corpo, né, um rosto, um nariz, para essa pessoa operar se eu não conseguir entender o que ele está falando? Clareza e objetividade. Todas as vezes que você for claro, específico, aqui você ganha esse teu cliente. A confusão das ideias, o oposto disso,
é uma comunicação que eu chamo de SEG, sucinta, específica e generosa. O que é uma comunicação sucinta? É você dizer o que você precisa dizer com a menor quantidade de palavras possível. Não fica rodando, floreando para chegar num ponto determinado e fazer o pedido. Não, esquece. O que é uma comunicação específica? Diga o que você quer dizer. Vou trazer um ponto aqui sensível. O tal do termo de consentimento. Né? Eu sei que hoje em dia todos vocês já devem fazer isso com o pé nas costas, mas lembra no início que ficava com medo do cara desistir da cirurgia porque você tinha que explicar que ele podia morrer? Não era assim? Das primeiras vezes vocês deram o termo. Ai, mas eu tenho que explicar tudo. Fala o que você tem que fazer. É uma cirurgia, tem risco, tá aqui, assina. Hoje é muito mais fácil. E a generosidade. Isso é um ponto muito importante. Muitos de vocês me vieram aqui hoje, juro, não foi para ver que roupa que eu tava. Nem a Flávia, nem a Sabrina, nem ninguém. Vocês vieram aqui hoje, de verdade, vocês vieram aqui hoje com o pote do egoísmo cheio. Que vocês pensaram assim, eu vou lá. Eu vou lá ver o que elas vão falar comigo que vai mudar minha vida. É isso. Eu vou lá. Não importa se ela vai estar de verde, azul, de vermelho. Eu quero saber quem que é essa tal dessa Carol e o que é que ela vai falar e como é que essa pessoa pode mudar a minha vida. Isso é generosidade. O seu cliente está ali para saber como você pode mudar a vida dele. A sua audiência no Instagram também. Ela está ali de forma egoísta. Vou falar da Virgínia de novo. A gente entra lá na Virgínia para saber o que ela está fazendo. Como é que ela tem aquela barriga bonita daquele jeito? O que ela está comendo? Qual que é o whey que ela usa? Detalhes. Mas a gente está lá para fazer com que a nossa vida seja mais leve e melhor. E um belo dia, trabalhando no YouTube, atendendo um cliente queridíssimo, que hoje tem um canal de 4 milhões de inscritos, e ele só faz jogo. Ele faz Clash of Clans. Clash of Clans, League of Legends, enfim, jogo. E ele olhou para mim e falou assim, mas como eu vou melhorar a vida do meu cliente, né, da pessoa que me assiste, se eu falo de jogo? E eu falei, entretenimento. Entretenimento é muito forte. Por isso que canais de entretenimento hoje no país são gigantescos. Eu não vou nem entrar na parte, né, de hormônio disso, mas é o que as pessoas querem. Se você consegue entregar conteúdo e um pouco de entretenimento, maravilhoso. As pessoas estão ali para isso também. Então, é entender aonde é que está a sua generosidade. Olha, não adianta botox sem água. Aqui não é só conteúdo técnico, eu quero mostrar para vocês algumas outras coisas. Que seja corrida, que seja esporte, qualquer outra coisa. Mas você vai começar a formar a sua tribo. Segundo ponto, velocidade de fala. Quem é que acha que fala rápido demais? Boa. O oposto disso é o devagar demais. Só que o rápido demais é um baita gatilho de ansiedade. Se a Flávia, o pessoal da House, coloca ali atrás para mim 5 minutos, e eu tenho muito mais coisa do que 5 minutos para falar, eu tenho duas opções, com perdão da palavra, ou eu vou vomitar todas as informações que eu tenho, ou eu vou selecionar o que eu quero falar. Só que no momento que eu começo a falar mais rápido, passa uma ansiedade de que eu estou despreparada e que eu quero sair daqui logo. E se eu quero sair daqui logo, como é que eu sou mentora de oratória se eu não estou nem confortável na frente do palco? Entende? Precisa ser devagar. O nosso cérebro, ele entende 224 palavras por minuto. Se você fala 500, o meu cérebro vai continuar captando 224. Ou seja, tem coisa que eu vou pegar, tem coisa que eu vou descartar. Tá? Aqui é muito igual marido, né? Quando a gente casa, não o meu, que é ótimo, né? Mas assim, o que acontece? O marido, você está falando, ele não ouve. Gente, quem é casado aqui? Não é? Fala sério, casou, não ficou surdo? Casou, não ficou surdo? Diego, não. Gisele, casou, ficou surdo. Surdo. Só que o marido, a gente chacoalha. Presta atenção no que eu estou falando. Você não pode fazer isso nem com o seu cliente, nem com a sua audiência. Então, nem tão rápido, nem tão devagar. Porque quando você fala devagar demais, parece que eu estou diminuindo a capacidade intelectual de todos vocês. Então, eu vou falar bem devagar, que é para todo mundo entender. Também não dá.
O que precisa ser feito? Uma fala no ritmo, e olha que eu sou da que fala mais rápido, mas quando é para falar devagar eu consigo. Qual que é a minha sugestão? Na hora da venda, fala devagar. A pessoa precisa entender o que você está falando. Ali pode desenhar, tá? Olha, é assim que vai ficar, tá? Isso é muito importante. Terceiro ponto, volume da sua voz. O seu volume da voz, ele mostra o quanto você está confortável no seu ambiente, ou gravando vídeo, tá? Então, se eu falo muito baixo, é uma sensação de inferioridade, de insegurança. Eu não quero que ninguém ouça. Se ouvir, tudo bem, mas se também não ouvir, tá ótimo. Então, eu estou falando muito baixo. Isso aqui, eu não quero ser vista. Aí tá tudo bem, me mandarem para o digital, mas eu vou falar bem baixinho. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouviu. Não pode ser assim. E o alto demais é descontrole emocional. Porque eu não posso chegar aqui gritando e falando muito alto. O que eu penso? Essa pessoa não consegue nem controlar a própria voz. Eu não vou fazer nenhum procedimento com ela. Isso é muito simbólico. Comunicação é julgamento. Não se enganem com isso. Vocês estão me julgando neste momento. E tá, eu juro, eu quero esse estado de espírito para vocês um dia. Tá tudo bem para mim. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, e vida que segue. O que vocês precisam aprender? As pessoas vão te julgar. Tá tudo bem. A grande questão é o que você vai fazer com isso depois. Se vai paralisar a sua vida ou não. Vou falar outra coisa também, que nem estava no script. Se vocês tiverem muita paciência, mas não precisa, e descerem todo o meu Instagram, muitas postagens que tem, a minha primeira postagem foi de, pasmem, 2014. Quando, no digital, você nem precisava aparecer. Era só você colocar uma frase lá qualquer, entende? 2014. E aí eu lembro que eu cheguei para uma pessoa muito querida na minha vida e falei, olha aqui, olha esse negócio do digital. Isso é maravilhoso. Olha, a gente pode fazer um curso, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. O que essa pessoa me respondeu? Eu não acredito em nada disso. Eu não acredito em nada disso. Para mim, quem fica postando o dia inteiro não tem tempo para estudar. Falou alguma coisa nesse sentido. Ou seja, me jogou um balde de água fria. Mentira, que eu nunca estudei tanto na minha vida. Por quê? Você falar uma informação errada com um paciente é uma coisa, você falar no Instagram é outra completamente diferente, né? Então você fica muito mais ligada e muito mais atenta. Segundo, eu cometi o maior erro da minha vida. Ali, em 2014, quando eu fiz a minha primeira postagem, esta pessoa me paralisou. Eu fiquei 8 anos, 2014, não, 2020, eu fiquei 6 anos sem postar. 6 anos só na querência de ir para o digital e não ia. Tanto que eu fui para os bastidores deste negócio, mas eu não vim efetivamente. E aí eu li um livro da Carla Madeira que chama Tudo é Rio. Alguém já leu? Lá tem uma frase que é assim, para você espantar o fantasma, você precisa acender a luz. O fantasma não vai embora com a luz apagada. E foi exatamente o que eu fiz em 2020, quando eu falei, eu vou para essa história digital. Eu entendi que eu tenho que estar lá. E aí eu deixei de me importar com o que essa pessoa falava. Mas essa pessoa foi um fantasma durante anos da minha vida. A gente precisa tomar a decisão, tá? Pontos importantes. Como é que vocês vão construir uma fala de autoridade? Todo lugar é um palco. Isto daqui é um palco físico. E se vocês tiverem oportunidade, nunca neguem, nunca rejeitem uma oportunidade de estar no palco. Porque, na minha opinião, não existe, eu vou falar isso também, não existe objeto que te confere mais credibilidade do que o tal do microfone, tá? Então, assim, quer falar que você é palestrante? Posta uma foto com o microfone na mão. Estou fazendo palestras. Acabou. Todo lugar é um palco. E o seu Instagram é o palco da sua vida. Você não precisa ser convidado para estar no palco. Você só precisa abrir seu Instagram e falar. Porque se você não assumir o seu palco, você sempre vai ser plateia. E eu, de fato, não quero que você seja uma plateia. Não quero que você seja uma plateia. Eu quero que vocês assumam o seu Instagram. Não se apoie em lugar nenhum quando vocês forem falar. O que significa isso? Tem gente que quando vai falar... Peraí que eu vou precisar disso daqui. Tem gente que quando vai falar, encosta as costas inteiras aqui, ó. Sabe, no encosto. Isso daqui para mim é sofá da casa. Não dá para sentar desse jeito.
Você precisa, diante da câmera, sentar de forma elegante. Ai, Carol, mas vai doer. Vai, não tem jeito. Né? Mas você está elegante. Por quê? No momento que você relaxa, isso aqui é Netflix, tudo relaxa, inclusive seu filtro mental. Então, você começa a ter chance de falar bobeira. Ah, porque eu estou tão relaxada? Ó, olha isso aqui, ó. Estou tão relaxada. Entende? Não se apoie em lugar nenhum. E isso vale para gravar vídeo, ó, isso aqui também é apoio. Isto vale para cadeira, aqueles bancos mais altos, vale para banco mais alto. E vale também para quando você está em pé. Porque as pessoas, elas fazem isso aqui, ó. Apoiei. Vocês vão odiar as fotos depois, quando está quebrada para um lado assim, ó. Então, é elegante o tempo inteiro. Elegante o tempo inteiro. Mantenha essa postura, este posicionamento de autoridade e de médico. Tenha postura de coluna e na vida, óbvio, né? Eu me posiciono, eu não deixo os meus clientes postarem foto de biquíni. Eu não gosto. Eu acho esquisito. Mas esse é um posicionamento meu. Tem quem vai gostar, tem quem não vai. Ocupe fisicamente um lugar de autoridade. Eu vou falar tanto para o palco quanto para o celular, tá? O que é um lugar de autoridade? Eu posso assumir aqui este palco da Lapidare e falar, maravilhoso, eu estou no palco. Mas olha como eu estou no palco e o tempo inteiro eu estou mais para cá, acuada, recuada, com medo. Esse palco, eu estava até falando de manhã, esse palco não é um palco fácil, porque ele é muito comprido. Então você tem que ir para lá e para lá. Você precisa ter esse posicionamento. Mas olha, se eu fico aqui, eu encarei a oportunidade, eu encarei o medo, mas eu ainda não estou segura aqui. Então, eu preciso, de fato, assumir uma postura de autoridade. Quando eu venho para cá, isso é muito importante. Como assumimos uma postura de autoridade no digital? Eu, nem a audiência de vocês, quer ver teto do consultório de vocês, tá? O que acontece? As pessoas vão filmar e elas colocam, eu vou dividir aqui, tá? Daqui fica a cabeça, daqui para cima teto. Vocês já viram isso? Você sabe esses vídeos? Gente, é para você estar grande. Eu não preciso ver o teto do seu consultório. Não quero. Então, posiciona o seu rosto centralizado na câmera. Se for muito intencional e você quiser colocar uma legenda em cima, tudo bem. Mas não faça isso de recorrência. Por quê? No momento que você se posiciona de forma ruim, a sua autoridade diminui. Esses dias eu tenho um cliente que ele olhou para mim e falou assim: ah, mas eu vou gravar o YouTube da minha casa. Eu falei, não vai não. Não vai que eu não vou deixar. Por quê? Você não sabe. Ah, não, a única hora que ele podia era tipo de 9 às 10 da noite. Eu falei, então não vai. Por quê? Você não sabe mexer com câmera, você não sabe mexer com iluminação, vai ficar horroroso e você vai ter um retrabalho. Ou seja, você vai gravar de 9 às 10, eu vou te mandar para o estúdio depois. Hoje, eu falo que médico já nasce com autoridade, só precisa saber mostrar. Porque no interior, quem é do interior? No interior, até médico não confiado, médico, eu pago depois. Gente, médico já tem autoridade. Ainda tem a reverberação disso na cidade grande. Mas no momento que você fala que é médico, eu espero uma postura e uma conduta da sua parte. E eu não espero um vídeo feio. Eu não espero uma oratória ruim. Eu não espero um vídeo que mostra o teto do seu consultório, sabe? Não faça gestinho. E o que é gestinho? Gestinho é isso aqui, ó. Então, eu vou falar de alguma coisa específica. Eu vou falar de movimentação de prega vocal. A movimentação da prega vocal, ela é antero-posterior e ela é de baixo para cima. Então, quando eu tenho essa movimentação, ela mexe de cá para lá, daqui para lá e daqui para lá. Olha, quando eu faço isso com a prega vocal, eu estico, eu tenho sons mais agudos. Eu encurto ela, os sons mais graves. Isso aqui é gestinho. O que é a movimentação da prega vocal? Eu tenho a prega vocal direita e eu tenho a prega vocal esquerda. Elas se encontram assim, entende? E eu tenho este movimento. E o ar que passa por baixo faz vibrar esta prega vocal. Eu tenho um gesto grande. Eu tenho uma equipe que funciona no meu consultório. E não, eu tenho uma equipe. Ó o trem largado. Eu tenho uma equipe, entende? Eu tenho uma equipe. E olha que bonito, eu tenho uma equipe e eu sou a dona da equipe, que está centralizada em mim. Ou eu tenho uma equipe. Não faça gestinho. Não desiste desse gesto. Tem gente que desiste do gesto. Isso aqui é tão comum. Eu estou falando e eu desisto. Eu estou falando e eu desisto. É sério. Estou falando e eu desisto. Existe um gesto muito simbólico
que ele chama campanário. O campanário, na teoria, ele é lindo. Ele funciona como se ele fosse o encontro dos dois hemisférios, sabe? Então, assim, você está muito concentrado naquela hora. Qual que é o gesto certo? É esse. Eu junto as minhas mãos. Não tira foto agora. O que as pessoas fazem? Isso. O que as pessoas fazem? Isso. Entende? E fica ali. Vou te contar uma coisa. Gente, eu preciso contar uma coisa. Eu preciso contar uma história hilária. Uma vez, Fernando, meu marido, que é ótimo, foi convidado para falar. Não, é ainda, menino. Não, falei não. É ótimo. Fernando é ótimo. Ele foi convidado para dar uma entrevista numa televisão religiosa. Então, você tem várias regras, né? Você não pode falar... você só pode falar esposa, não pode usar a palavra companheiro, companheira, porque na religião você não pode ter... Enfim, gente, questões, posicionamento. E aí o Fernando foi falar como é que é a vasectomia. Fernando é urologista. É simples. O que você faz? Você puxa aqui... Gente, eu queria morrer. E ele levou a mão para baixo. Você puxa aqui e corta. Mas assim, horroroso, entende? E esse foi um ponto que eu quase quis morrer. Em outra oportunidade, na mesma TV, que eu nem sei como ele foi chamado de novo, ele foi explicar sobre o exame de toque. E aí o gesto foi bizarro. Ele fez assim, e o pior é que os amigos dele tiraram print, virou uma figurinha, né? Ele numa TV religiosa fazendo o gesto. Então, cuidado com o gesto. O gesto diz muito se você está confortável ou não. Para quem faz live frequentemente, reparem, as pessoas têm medo de beber água. Isso mostra a relação conforto e desconforto. Quando eu estou aqui na frente, eu estou confortável. Vocês percebem isso. As pessoas, elas não ficam confortáveis. Então, ela fala assim, então tá lá falando na live, né? Eu quero contar para vocês isso e aquilo. Gente, eu vou beber água rapidinho, tá? Você faz isso no restaurante? Eu vou beber água rapidinho? A gente não faz isso. Essa fala, ela é natural. Você pega o copo, você conversa, você bebe a sua água, você volta. Natural, você não pede para beber água no restaurante. Você não vai pedir na sua live. Pedir para beber água na live é sinal de desconforto. Se é sinal de desconforto, a audiência recua na compra. Na compra, no engajamento, na aproximação. Tá? Coloque em movimento. Ai, que bom que eu acabei de falar disso. Coloque em movimento. Isso transmite verdade. Para eu contar uma mentira para vocês hoje, eu preciso primeiro, eu preciso inventar a mentira. Segundo, eu preciso com que essa mentira seja coerente com o que eu estou falando aqui agora. Terceiro, eu preciso ler para saber se está colando a mentira. Ou seja, o meu cérebro, ele gasta muito mais energia para contar uma mentira do que para contar um negócio que é verdadeiro. Por que eu estou falando isso? Quando eu falo e me movimento, e bebo água, e pego o copo, e eu venho aqui, eu faço gesto, ou por que vídeo de maquiadora dá certo? Porque a gente está acompanhando a maquiagem dela. Ela falando, a gente está acompanhando. É o movimento. Quando eu faço muitos movimentos, o nosso cérebro, de quem está ouvindo, entende que aquilo ali é verdade. Por quê? É tão natural para ela. Qual que é o grande ensinamento desse slide? Eu não quero que vocês façam vídeos professorais, sentados atrás da mesa do consultório. Entende? O que vocês... Aqui o céu é o limite. O que vocês podem fazer? Organizar remédio, que eu sei que tem remédio para organizar. Organizar prontuário. E olha, enquanto você está organizando, você vai falando. Ai, gente, deixa eu contar uma história para vocês. Hoje saiu daqui um cliente maravilhoso. Enquanto você arruma aqui, aí você para, você conversa, aí você volta, você arruma. Quanto mais natural e quanto mais rápido vocês saírem da mesa do consultório, melhor. Por quê? Hoje nós temos o poder de escolher os nossos professores. E eu não quero mais um professor professoral. Ficou até redundante. Um professor professoral. Sentei na mesa e eu vou te dar aula. Não. É enquanto você está maquiando, enquanto você está entrando, saindo dos lugares, saindo do elevador, entrando no consultório, dando bom dia para a secretária. Bom dia, fulana. Isso é muito, muito importante, tá? Não existe voz solta dentro de um corpo travado. Se você está parado aqui, a sua voz vai acompanhar. Se esse corpo movimenta, essa voz é ampla, ela é gostosa, ela não é monótona. Se meu corpo está parado, a minha voz tende a ser monótona. E as pessoas desligam a cabeça quando a gente está falando de forma muito monótona. Tá? Sua conversão está fraca, porque a sua oferta está fofa.
Sabe o que é uma oferta fofa? É assim, olha, você precisa desse procedimento. Você precisa dele. Olha, mas a sua respiração vai ser tão melhor. Então, aqui, isso aqui é muito, eu estou direcionando para mulher aqui, tá? Isso aqui é muito mulher. E às vezes é uma quebrada assim, ó. Ai, deixa eu te contar. Nossa, sua vida vai mudar depois que você fizer esse procedimento. Ou esse procedimentozinho. Ou é só uma picadinha. Entende? Tirem o diminutivo da vida de vocês, tanto da vida profissional quanto da pessoal. Porque a criança, ela está aprendendo e construindo uma linguagem. Se você fala, senta aqui, vamos, a hora da jantinha, coloca a meiazinha, ela não vai sentar. Não vai sentar. Senta e vamos jantar. É outra ordem. Então, tira essa comunicação do diminutivo. Muito homem tem isso. Então, tira do diminutivo. Seja firme no final. Esse procedimento vai trazer sua respiração de volta. Esse procedimento vai te deixar mais bonita. Esse procedimento traz junto a sua autoestima. Ponto. Assertividade. Deixa de ser fofa aqui. E aqui eu tenho de próximo essa comunicação menininha e essa comunicação mulherão, que é tirar diminutivos, que é tirar a palavra eu acho. Ok, Carol, você não pode me pedir para prometer resultados, né? Às vezes não dá para prometer resultado para o paciente. Mas você pode falar, de acordo com a literatura, é isso aqui que a gente pode esperar. É diferente de eu acho que vai ficar bom. É diferente de eu acho que vai ficar bom. Tira o eu acho, coloca eu acredito, de acordo com a literatura, de acordo com os resultados. Olha esse cliente, olha como é que tá. Isso que é muito importante. Apatia não vende. Não adianta você entrar numa live para vender alguma coisa que seja aproximação, ou você entrar com o seu cliente morno. Olha, a minha proposta para você é essa daqui. Se você fechar, taranana. Se você não fechar, taranana. Não, apatia não vende. E essa vai muito para quem já faz live e já aparece no digital. No mundo real, que é o que vivemos, transmitir emoção é sinal de fraqueza. Vem comigo. Não é esperado que eu chore aqui hoje, por exemplo. Né? E tudo bem se eu chorar, não está previsto. Mas tudo bem se eu chorar. Mas se eu chorar, alguém vai pensar assim, nossa, olha lá, ela é fraca. Nossa, não está resolvido esse negócio para ela. Né? Então, transmitir emoção é sinal de fraqueza. Eu não posso ficar brava, por exemplo. Por quê? Vocês vão pensar, nossa, que pessoa descontrolada, né? Como é que ela fica brava com todo mundo aqui? Só que no digital é exatamente o contrário. Você não pode entrar numa live morno. Você precisa, não precisa chorar, mas você precisa transmitir emoção. Gente, eu não admito que você até hoje, com 40 anos, não está respirando porque está com medo de não sei o que, não sei o que lá. Eu não acredito que você até hoje, já perto da menopausa, já entendendo que o rosto já está começando a derreter, não fez nenhum procedimento. Aonde está? Entende? E aqui vale essa inflamação. Por quê? Esse sentimento precisa transbordar em mim para chegar até vocês. Se eu entrar numa live morna, eu não vou vender. E o grande ensinamento que eu tive ao longo de todos os anos é o seguinte: se você não falar, você não vai vender. Se você não falar, você não vai vender. Nós estamos em 2025, daqui para frente é só ladeira abaixo. Por quê? Tem muito mais médico entrando no mercado. Quem não está posicionado vai desaparecer. E nós não podemos esperar que o nosso cliente bata na nossa porta e fale assim, doutora, o que você tem para me vender? Não é isso. O médico, ele precisa desenvolver a habilidade de falar e de comunicar para que ele consiga vender. Quem recebe dinheiro é a criança. O adulto, ele precisa falar para ganhar o próprio dinheiro. A Isabelinha, minha filha, esse ano, ela está levando R$20 para a escola para comprar lanche, sexta-feira à tarde. Eu não deixo todos os dias. Ela ganha o dinheirinho dela. A gente precisa fazer. A gente precisa fazer. E o médico, ele tem um ponto que aqui é uma objeção muito grande. Eu nunca vi na minha vida uma classe que faz dinheiro bem. Mas só que vocês fazem fazendo plantão. Então, assim, eu quero comprar um carro. Qual que é a conta? Quantos plantões? Quantos plantões? Sendo que podia ser outra. Podia ser, eu vou abrir uma live e vou fazer
eu vou fazer isso, eu vou fazer esse carro aqui, nessa live. Eu lembro uma vez que eu peguei minha equipe inteira e levei para Belo Horizonte, para um evento que ia ter em Belo Horizonte. E eu falei com eles assim, gente, eu vou levar vocês hoje no melhor restaurante de Belo Horizonte. Ai, Carol, que maravilhoso. E eu vou pagar a conta. Ai, Carol, maravilhoso. E eu vou fazer uma arrasta para cima e a gente vai pagar essa conta. E eu falei brincando. Eu fiz 3 stories. 3. Falando do medo, do medo dos vídeos. Eu falei, gente, vocês sabem que eu tenho... Mas eu não contei a história do jantar, né? Eu falei, gente, vocês sabem que eu tenho um produto que chama Desafio Vencendo o Medo dos Vídeos? E que todo mundo me pede muito? Pois é, eu estou aqui em Belo Horizonte e eu descobri que isso é um medo muito real. Eu vou deixar aberto 24 horas. Desafio Vencendo o Medo dos Vídeos. Isso é para quem? Né? O link está aqui embaixo. Gente, eu vendi muito. Eu vendi que dava para pagar 10 jantares. Eu acho que eu fiz 40 mil reais nessas 24 horas. Ou seja, quase um carro. Levei todo mundo no restaurante, príncipe espumante, enfim, foi ótimo. Mas é para mostrar a força. Se eu não falar, eu não vou vender. Ponto final. Isso é muito forte. Apatia não vende. Quem tem vergonha de vender? Boa. Eu não vou perguntar de novo, não, porque eu sei que tem mais gente. Para vocês que têm vergonha de vender, eu tenho um insight muito poderoso aqui agora. Foi um insight que mudou o jogo de muita gente do digital. Vocês precisam aprender a pedir. Primeiro, para você vender, você precisa começar a pedir, tá? Como é que você chama? Rafael. Nunca vi o Rafael na minha vida, tá? Então, a gente está conversando aqui agora. E aí, eu vou ter que fazer um pedido para o Rafael. Rafael, olha, vamos fazer uma troca? Eu te dou o que você quer, você me dá o seu dinheiro. Entende que isso é um pedido? É um pedido de troca. Só que, putz, é muito difícil fazer isso para algumas pessoas. Então, peçam coisas antes. Rafael, anota aí, ó, eu pedi para vocês, tá? Anota os 3 insights mais importantes. Não foi isso que eu pedi? Eu estou pedindo para vocês, tá? Eu estou pedindo coisas para vocês. E isso aqui é muito importante. Quando eu peço para vocês anotarem, eu estou ganhando a confiança de vocês. E vocês precisam ganhar a confiança do seu cliente. Eu não sei o que vai fazer sentido dentro da rotina de vocês, mas eu estou falando muito da água hoje, né? Anota as horas que você bebe água. Anota a quantidade de... Olha isso. Anota a quantidade de água que você bebeu. Anota quantos dias você fez atividade física. Anota a hora do remédio. Ou então, anota para mim quais foram as horas que você ficou mais desconfortável com o seu rosto. Faz um diário. Começa a pedir. Comecem a pedir para o cliente antes de fazer o pedido do dinheiro. Tá? Isso em live, como funciona? Tira print e me manda, tira foto e me manda, escreve eu quero nos comentários, vai na minha última foto e curte, vai na minha última foto e fala XYZ. Peçam coisas. Levanta a mão para mim quem já fez isso. É um pedido. Olha isso, é um pedido. Para vocês perderem a vergonha de vender, vocês precisam começar a fazer pedidos simples, tá? Pedidos simples. E pode ser os mais simples de todos. Você aceita uma água? Aceita. A pessoa vai sentar. Senta naquela, por favor. Fica tão melhor. Entende? É um pedido simples. Mas ela precisa entender. Quando eu comecei a ler esses livros de ganchos e gatilhos, tinha outra também que era muito legal, que era assim, sempre o primeiro pedido a pessoa pode recusar, mas o segundo, geralmente ela não recusa. Rafael, qual que é a sua área? Ela faz o quê? A gineco? Não tem neném. Qual que é a sua? Deixa eu só pegar uma destete. Geriatra também, gente? Não deu. Qual que é a sua? Ai, meu Deus do céu. Alguém é uma dermato? Uma dermato. Maravilhoso, uma dermato. Como é que você chama? Vou fazer com elas porque está na minha cabeça, tá? Daniela. Daniela, será que você pode fazer para mim um procedimento de corpo inteiro, daqueles de colágeno, não sei como é que chama, um negócio de colágeno, mas assim, eu queria rosto, de graça, tá? Eu queria rosto, eu queria corpo todo, e assim, se puder melhorar meu cabelo, você pode fazer isso para mim? Qual que é a provável resposta dela? Não, não posso. Ai, jura que não pode? Então tá, quando sobrar um pouquinho de botox na sua clínica, só aqui, você consegue fazer para mim? Talvez. Não, o segundo pedido ele é bem menor do que o primeiro, entende? Talvez você faria. Não, gente, ela é dura na queda. Mas você entende? Não faria. Maravilhoso. Mas você entende que se o meu primeiro pedido for muito grande, o segundo, se for menor, a pessoa vem? É isso. Comecem a usar dessas estratégias. Né? A geriatra.
Você consegue olhar todos os idosos da minha família? Não. Você consegue me prescrever um remédio para memória? Sim, é quase isso. Você consegue me recauchutar inteira? Não. E um botoquinho ali? Ah, talvez. Comecem a usar desses argumentos. Entende? Para quem não ia dar nada, eu já ganhei tudo. E ganhei de verdade. Vocês estão vendo? Maravilhoso. É isso. São estratégias. Eu não quero que vocês fiquem reféns, e é por isso que é importante a gente saber posicionamento, mentalidade, persuasão, oratória, conteúdo. Por quê? Eu não quero que vocês fiquem reféns de outras pessoas. Eu sei que vocês estão aqui, que fazem um bom trabalho, estão dedicados, estão querendo melhorar na vida e de vida, porque é isso, vocês estão se desafiando a coisas melhores. Só que estes pequenos insights vocês podem usar com os seus clientes também, tá bom? Então, este é muito importante. Próximo. Quais são as 3 maiores dores de vocês? Alguém fala para mim algumas? Quem anotou? 3 maiores dores, diga. Uma. Muito prolixa. Tá. Tem mais? Alguém mais? Você anotou um monte de coisa, mulher? Diga. Tá. Voz horrível, voz também. Eu tenho uma vergonha, eu consigo falar, mas eu tenho uma vergonha de, num lugar como este, fazer, por exemplo, as fotos de tá. Tá. Ah, nossa, o próximo slide é para você. Que bom que a gente está alinhada. Aqui, tem alguém daqui? Algum insight, alguma dor daqui? Repertório, né? Pega. É uma dor que eu senti muito. Tá. Tá. Mais alguém dali agora? Ah, boa. Tá. Não, quando sobrar não dá. Porque aí vira amador, né? Conteúdo. Tá. Tá. Para o médico. Tá. Uhum. Tá. Tá. Boa. Tá, é que você tem que escolher a persona, você vai falar para um ou para outro. Mas eu entendo do conteúdo. Do lado de cá, alguém? Boa! Óbvio. O óbvio precisa ser dito, tá? É isso. Boa. Que é o próximo slide que eu falei que era para vocês. Seguinte, queridos, aqui eu tenho um disclaimer importante. Eu quero que vocês... Lembra daquele primeiro slide que eu falei, eu não quero que vocês me vejam aqui somente como mais uma palestrante desse palco? Vocês vão ver o meu nível de entrega para vocês a partir de agora, tá? Próximo slide, para você. No início, volume é mais importante do que qualidade, tá? Não tem outra opção. Você não vai ser bom gravando vídeo se você nunca gravou vídeo. Você não vai ser bom gravando vídeo se você fica lendo 1000 livros de oratória. Não existe isso. Infelizmente, vocês não vão ser bons fazendo vídeo se vocês ficam sentados me ouvindo falar. É óbvio, né? Eu não acredito que vocês vieram até aqui imaginando que eu não ia pedir para gravar. Que bom. Só que o meu nível de entrega para vocês, ele vai ser tão refinado nesse momento que eu quero fazer um combinado com vocês. Eu vou pedir para vocês gravarem um vídeo, tá? E de preferência publicarem. Eu disse que eu estaria disponível para vocês nesses 2 dias, de forma inteira mesmo. O que eu gostaria? Que vocês marcassem o perfil da Lapidare e que vocês marcassem o meu perfil também. Não precisa falar. Se quiser falar, Carol, é ótima, pode. Mas não precisa falar. Fala sobre você, fala que vocês estão aqui aprendendo para levar conteúdo melhor para os clientes, para os pacientes. Então, semana que vem, vocês me segurem, porque eu vou estar cheia de novidade. Bem, gravem, me marquem e marquem a Lapidare. Eu vou avaliar o conteúdo de vocês e eu vou devolver um feedback, seja por áudio, seja escrito, mas eu vou fazer isso esses 2 dias, tá bom? Então, outros palestrantes virão, eu vou para lá, vou avaliar, vou olhar. Se alguém passou despercebido, me chama de novo. Carol, o meu ficou aqui. E aí eu tenho até amanhã para fazer isso. Mas, obviamente, eu estou disponível. Queridos, eu gostaria que vocês fizessem isso agora. Então, qual que é a sugestão? Que vocês levantem, que vocês se espalhem um pouco e que vocês gravem um vídeo de 1 minuto e publiquem isso.
estou no lapidário, estou numa imersão, eu estou fazendo um treinamento, que eu vou melhorar muito, e semana que vem tem muitas novidades no consultório. Se alguém já for mais ousado e quiser falar, quer agendar seu horário comigo? Me chama aqui embaixo, maravilhoso também, já pode, porque tudo é uma grande venda.